Daqui a pouco, a emenda das eleições diretas. Diretas! Já! Vai custar apenas um tostão. Então, eu achei bonito pra até cantar junto. Obrigado. Os anos 80 mudaram o rumo do Brasil. Foram os anos das inesquecíveis bandas de rock que criaram a sua própria identidade, sendo denominadas como Rock Brasil. Não nos esquecemos do Rock in Rio, um espetáculo que reuniu apresentações nacionais e internacionais, atraindo legião de fãs de todo o mundo. Os programas infantis como a Xuxa, a Angélica, a Amara, disputavam a atenção das crianças com os videogame e os brinquedos interativos que estavam surgindo no mercado. A década foi conhecida como a Idade da Informação. O microcomputador invadiu os lares. O videocassete levou o cinema para dentro de casa. O celular facilitou a comunicação com sua mobilidade e instantaneidade. O desenvolvimento da tecnologia nos anos 80 possibilitou as grandes inovações e invenções do século XX. Na política, os comícios das diretas já levaram milhões de pessoas às ruas pedindo a redemocratização do país. Várias coisas marcaram nos anos 80. O que me marcou mais na década de 80 foi a alegria das pessoas. E na época foi aquele estouro também de Michael Jackson, né, com o Thriller no final de 82, quando ele lançou o disco. Agora eu vou falar especificamente de uma música, Will Survive, de Gloria Gaynor. Pra mim, o que mais me marcou naquela data foi, em particular, a música popular brasileira, né? O que foi mais importante pra mim naquela época, né, foi o jogo, né, do Bahia, né, Bahia Inter, emocionante, estádio cheio, lotado, Bahia bicampeão. O que marcou foi os Trapalhões. Adorava Lombardi. E Paulo Coelho, é o Diário de um Mago, e o Alquimista, a morte de Elis Regina. E aquilo me marcou muito. Eu acho que foi uma consolidação dos movimentos dos anos 70 e as pessoas estavam muito alegres, dançavam muito. Foi uma época em que muitas bandas de nome surgiram, né, como Titãs, Paralamas do Sucesso. Era um programa exibido aos domingos e todo mundo gostava, com os 4 componentes, né? Era ótimo. No campo da publicidade não foi diferente. Os anos 80 foram muito promissores, sendo que o comercial televisivo foi o instrumento publicitário de maior destaque na época. Alguns comerciais foram capazes de marcar toda uma geração. A década de 80 no Brasil foi a chamada década perdida, né? Foi o Brasil teve já um colapso financeiro, foi uma época em que o país não cresceu, né? O PIB apresentou um índice de crescimento abaixo da maioria dos países do mundo. Ao mesmo tempo, foi uma época de transição política, onde a gente estava passando de uma ditadura para uma democracia, mas através de certas regras que foram criadas pela própria ditadura. Em que sentido isso refletiu? Refletiu primeiro porque houve uma grande concentração no tempo da ditadura de verbas em 5 ou 6 agências de propaganda, que eram 6, mas eram chamadas de as 5 irmãs. E nesse contexto houve assim uma necessidade de se diferenciar, né? Então as agências estavam muito criativas, as agências brasileiras estavam surgindo alguns personagens naquele momento, como o Bosco Oliveto, Nissan Guanais, que seria mais no final da década, o próprio Neil Ferreira, que já estava na ativa, e o Jarbas, enfim, o Orsínio Trajano, eram pessoas profissionais que estavam assim no seu melhor momento criativo. E esse pessoal procurou encontrar um caminho para uma linguagem brasileira de propaganda, porque até então a gente estava muito focado na propaganda americana. Todos os objetivos das agências, até essa época, até o final da década de 70, era justamente imitar os padrões da propaganda americana. Os trabalhos que mais tinham repercussão, carinho, afetividade, e as pessoas achavam deslumbrantes, eram os tais trabalhos dos anos 80. Que houve muita efervescência, inclusive também na mídia, na publicidade,
muitas propagandas foram marcantes. Agora, a que me marcou, efetivamente, foi a do primeiro sutiã. Aquela, não esqueça da minha Caloi. Olha, naquela época tiveram muitas propagandas boas, mas uma que mais me chamou a atenção era aquela propaganda da Bombril. A que mais me marcou foi a da Faber-Castell. Eram os brinquedos estrela. Não esqueça minha Caloi. Bombril. O da Faber-Castell, que mais pela questão da música, né? Tem aquela integração do produto, eles praticamente descrevem como está sendo trabalhado o produto, que ele vai desenhando, e se transforma num clipe, e aí terminam gravando. Tem outros mais, mas esse aí é que, quando citado, já me vem todo o comercial na cabeça. Porque eu tinha crianças, né? Tinha filhos pequenos, e eu tinha um LP, né? Com aquarela, chamava aquarela, e aí eu colocava para as crianças ouvirem esse LP e depois passar como desenho. Porque eu acho que eu associo a propaganda à época da escola, né? Que é uma época que a gente não esquece também. Em 1983, a Faber-Castell lançou a campanha Aquarela. A propaganda, que utilizou essencialmente recursos visuais, mostrou um desenho animado onde as metamorfoses de imagens sucediam-se ao ritmo da música de Toquinho. A canção retratava fielmente o universo infantil, seus desejos e sonhos, levando a criança a percorrer com os olhos e ouvidos um mundo mágico de cores e sons. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com círculos retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Sem pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. No instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. No sul, tem um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Bem, os brinquedos naquela época tinha que ser Estrela, né? Pô, a Estrela era a marca estourada, não é a marca estourada até hoje, era Falcon e comandos em ação. Pô, todos meus amigos tinham, eu queria ter. Era aquela coisa, quando passava propaganda, vixe, era aquela emoção de querer brincar. Todo mundo queria ter um brinquedo Estrela e todos os programas de auditório distribuíam esses brinquedos e a gente, toda criança desejava ter um brinquedo desse. A Estrela conseguiu o seu reconhecimento, aumentando a força da marca e se destacou entre as rivais do segmento infantil, tornando os seus produtos desejados por todas as crianças. Nos anos 80, os brinquedos da marca Estrela tinham dominado todo o seu mercado, sendo reconhecidos por sua tecnologia, variedade e qualidade. Eram o sonho de consumo de toda criança.